Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, nós partilhamos de um benfiquismo crónico, como sabe, e em tempos o Jorge Jesus era o treinador do Benfica e houve uma conferência de imprensa perto do final do mandato, aliás, do campeonato, em que ele dizia, perguntado, vai ganhar o campeonato? E ele respondeu, estamos quase lá. E de facto, o Sr. Ministro, ele perdeu esse campeonato e o Sr. Ministro faz lembrar que, enfim, é um pouco o Jorge Jesus do Governo. Está quase tudo para acontecer e depois nada acontece, como foi o caso desse campeonato. Se não vejamos, a ala pediátrica de São João, depois de tudo o que aconteceu estas semanas, está quase resolvido. Falta de médicos e enfermeiros, estão quase contratados. A déficit de camas de cuidados continuados estão quase disponíveis. Prémios anunciados para reduzir listas de espera estão quase anunciados. Quando foram detectados 7.000 doentes oncológicos tratados fora de tempo recomendado, a solução quase pronta. Um dentista por centro de saúde, um psicólogo por centro de saúde, um médico de família para todos os utentes do SNS, estão quase todos disponíveis. Centros de responsabilidade integrada, prometido para todos os hospitais de excelência, estão quase a acontecer. E quando nada acontece, de quem é a culpa? Bom, o Ministro das Finanças disse claramente, pois o Ministro da Saúde corroborou, é a má gestão. E pergunta-se, de quem é essa má gestão? É dos administradores hospitalares? É dos diretores dos ACES? É que até agora não vimos ninguém a ser demitido. Porque nós sabemos, na realidade, que essa má gestão é do Governo, Sr. Ministro, e da inoperância que este Ministério da Saúde tem trazido para o Serviço Nacional de Saúde. Mas vamos por partes. E começando por aquilo que o Sr. Ministro optou por ignorar na sua intervenção inicial, claramente não é uma prioridade, que é o problema do Hospital de São João e da ala pediátrica. Foi só depois dos gritos dos pais e da pressão mediática e política que, 2 anos e meio depois de ter anunciado que optava pelo financiamento público desta medida, que no dia 22 de março veio dizer que o dinheiro, 22 milhões de euros, já estavam na conta bancária do hospital. O PSD já pediu o extrato bancário, até hoje nunca veio, duvidamos seriamente que o dinheiro lá estivesse. Até porque agora que o Sr. Ministro diz que o problema está resolvido, ainda vai demorar não sei quantas semanas, em que a situação, 2 semanas, disse o Sr. Ministro, para se resolver por questões procedimentais, quando falta apenas uma assinatura do Ministério das Finanças. Depois do Ministro das Finanças ter vindo aqui dizer que não se iria comprometer com datas. Portanto, não se compreende o que é que estão a fazer, não se compreende de facto o porquê é que o Sr. Ministro agora opta por ir à Inspeção-Geral das Atividades de Saúde, como se houvesse dúvidas sobre as condições em que as crianças estão a ser tratadas naquele hospital, e garanto-lhe, Sr. Ministro, esta estratégia constante de empurrar mais 2 semanas à frente à espera que o país se esqueça, não vai surtir efeito aqui, e dia 30 de abril cá estaremos para saber em que ponto de situação está a ala pediátrica de São João. Mas depois o Sr. Ministro falava aqui no Programa de Estabilidade 18-22, e quando nós olhamos para os números, enfim, eu devo dizer que eu fiquei surpreendido pela negativa, porque os números são ainda piores do que eu estava à espera. Com um PIB previsto para 2018 de perto de 200 mil milhões de euros, a despesa efetiva para a saúde será de 9.667 euros. Significa isto que, face ao PIB, nós vamos gastar 4,8% no Serviço Nacional de Saúde. Seremos o 3º pior país da União Europeia, pior que nós, só a Letónia e a Lituânia. E é esta a herança que o Sr. Ministro deixa. E depois falava aqui de investimentos. Depois de 3 anos a desinvestir, uma quebra de investimento de 27,5%, olhamos para aquilo que são as promessas dos hospitais. E o único hospital que claramente está em perto de fase de concurso é uma parceria pública-privada, que não deixa de ser espantoso ter conseguido, e já o tinha dito aqui, que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda aprovassem essa sua parceria pública-privada para Lisboa Oriental. Mas depois olhamos para Évora, está numa fase de reprogramação de fundos. Seixal, não há qualquer promessa. Sintra, em vez de um hospital, vamos ter uma clínica e vai ser pago pela Câmara Municipal do Estado Central, não podemos esperar nada. E depois, a maternidade de Daniel de Matos, ainda esta semana o líder do PSD lá esteve, de facto, numa situação deplorável em Coimbra, não há uma única palavra no Programa de Estabilidade, a Madeira completamente esquecida, e 10 anos depois o Algarve continua a não ser uma prioridade para este Governo. Depois, isto já para não falar das parcerias públicas-privadas de Cascais e de Braga, que o Sr. Ministro vai protelar mais 2 anos, os contribuintes que paguem, sem tomar nenhuma decisão sobre aquelas PPPs, ou empurrando para além da legislatura para não ter que tomar decisões. Depois olhamos para os
recursos humanos e o Sr. Ministro das Finanças mentiu descaradamente nesta comissão, em que disse que a situação com os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutico estava resolvido. Ora, nós sabemos que no dia 24 de novembro de 2017 foi assinado um protocolo com a pompa habitual. E dizia esse protocolo, e passo a citar, processo negocial terá a duração de 45 dias. Envolvidos mais de 135 dias, não há acordo. E o Sr. Ministro das Finanças veio aqui dizer que a situação estava resolvida quando não está. E estou certo que o Sr. Ministro me vai dizer que é quase para breve que vamos ter a solução, mas o Sr. Ministro das Finanças não tinha o direito de vir aqui mentir aos portugueses, sobretudo a estes profissionais. E depois olhamos para os enfermeiros, em que o Sr. Ministro das Finanças repetiu várias vezes que contrataram 3.926 enfermeiros. E se nós olhamos para os 30 mil enfermeiros que passaram a 35 horas de trabalho semanais, pelas nossas contas seriam necessários pelo menos 4.500 enfermeiros só para compensar o número de horas de trabalho que não estão a ser feitos. E, portanto, na realidade, nós estamos deficitários. E se juntarmos a isso os 11 mil enfermeiros, que agora este ano é que é, depois de 2016, 2017 e agora dia 1 de junho de 2018, vão passar a 35 horas, terá que contratar mais 1.500 a 2.000 enfermeiros para os compensar. Continuamos sem saber. Termino, Sr. Presidente. Assistimos em Coimbra, de facto, à sangria que há de médicos especialistas que vão sendo compensados por contratação de médicos internos, em que depois anunciam contratações de médicos como sendo tudo por igual, quando o Sr. Ministro sabe que não são, e este Ministério é responsável pela indiferenciação do Serviço Nacional de Saúde. Quando o Sr. Ministro, antes de ser Ministro, criticava e bem a questão dos tarefeiros, a contratação de trabalho de prestação de serviços, este Governo tem aumentado de 80 milhões de 2015 para 100 milhões em 2016, para 120 milhões em 2017. É uma estratégia de indiferenciação do Serviço Nacional de Saúde, mas estamos certos que o Sr. Ministro nos vai dizer que está quase a resolver. Muito obrigado.